reconhecendo as minhas muitas limitações, mas Ele tem nos ajudado, nos dado graça, tem nos conduzido até esse lugar e tem me dado essa oportunidade de mais uma vez estar convosco para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu tenho bastante cuidado, foi me ensinado assim desde cedo que nós precisamos sempre buscar ter sensibilidade e ter direção de Deus em relação ao momento da palavra, do ensino, da ministração. E mesmo com minhas limitações, eu procuro sempre uma direção de Deus para estar falando, para estar ensinando, quando Ele está me utilizando. No meu coração, eu acredito que é plenamente a direção dEle, é Ele que está me utilizando para a igreja. Então, em momento algum, eu nunca consigo subir no púlpito já com algo para lançar indireta, para falar uma indireta para o irmão através do microfone aqui. Usar esse momento de ensino para estar desabafando. Isso aí nunca, irmão. Se a palavra atingir alguém ou endireitar alguém, é a palavra, não sou eu. Isso eu fui ensinado desde cedo, desde criança. Eu fui obreiro com 12 anos de idade e estou com 39 anos hoje. Já tenho um tempo de aprendizado e eu tenho muito cuidado mesmo com esse momento aqui, com o momento da ministração, o momento que eu pego esse microfone e digo que é Deus que está falando, que a igreja quer uma palavra. Então eu busco muito, muito mesmo, que Deus nunca tire do meu coração, ou permita que eu tire, esse interesse, esse cuidado, esse temor, essa reverência. E agindo assim, eu tenho meditado sobre um assunto que Deus colocou no meu coração no domingo à noite, eu conversando com a direção do conjunto, e veio ao meu coração esse assunto, e eu digo a vocês que eu já tratei desse assunto, resolvendo mazelas que esse assunto, esse problema causa, como também já passei por situações em minha trajetória que eu fui atingido por esse problema, mas nunca falei em lugar nenhum sobre esse assunto. É de forma exclusiva que eu vou falar, a primeira vez na minha vida que eu vou tratar desse assunto de forma de estudo para nós, seja corretivo, preventivo, preditivo, seja qual a esfera e aplicação. E para isso eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 22. São Mateus, capítulo de número 22. A partir do verso de número 34. Mateus 22, a partir do verso de número 34. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. A igreja. Dá para melhorar, viu? Na próxima enche o pulmão assim e fala bem bonito. O verso 36 diz: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? A igreja. Este é o primeiro e grande mandamento. Verso 39. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Queridos, a própria palavra de Deus, não precisamos ir muito distante, mas no capítulo de número 24 de Mateus,
verso 12, como também 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ver que esses textos sagrados e outras passagens bíblicas que tratam desse assunto, fala que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, seria um tempo difícil. Jesus não deixou de orar por nós na oração sacerdotal, já com essa macrovisão, com essa visão holística. E quando eu digo holística, é semelhantemente quando esse copo de água está pegando fogo aqui. Esqueça a água, o copo está pegando fogo. Os bombeiros não chegam de forma desordenada e já vão apagando o fogo de todo jeito. Eles recuam, isso é visão holística, dão uns passos para trás, dividem a tarefa, vê as ações que vão tomar, delegam, dividem. Isso é visão holística do problema. Não entra no problema, mas vê de fora para dentro para poder resolver. Então Jesus, com essa visão antecipada dos fatos, ele já orava por nós, isso está em João capítulo 17, com essa preocupação desses dias odiernos, ou tempo presente que nós estamos vivendo. Ele disse que essa multiplicação, veja que ele não diz que é soma, ele aumenta o grau, multiplicar. 1 mais 1, 2, mais 2 vezes 2 são 4, é diferente. Então, ele se utiliza da multiplicação, por multiplicar a iniquidade, e aqui a iniquidade é a prática do pecado. Ele diz que o amor de muitos vai fazer o quê? Então, a prática do pecado é um balde de água fria no fervor do amor. O que nos esfria, nos deixa gelados em relação a nós mesmos, ao próximo e a Deus, é a prática do pecado. É quando nós estamos servindo ao pecado. E não adianta dizer que aqui nesse pátio, começando do púlpito, até o irmão que está em pé lá atrás, não existe ninguém aqui que seja 100% santo. Hoje, agora, você já deve ter pecado só em pensar alguma coisa contrária ao que eu estou dizendo. Se é contra a Bíblia, já está errando. Então, a gente é falho. O pecado não é somente na concretização. Não esqueça isso, viu? Jesus veio para trazer essa aplicação correta dos mandamentos, da palavra, da graça. É por isso que a lei de Cristo ela é mais dura do que a lei dos 10 mandamentos. É bem mais difícil. Jesus disse, olha, lá na lei está dizendo que você precisa ser pego no adultério e tenha testemunha para que você seja condenado. Jesus diz, mas agora não. Se você olhar para a mulher que não é sua e desejá-la, já está em adultério com ela. Então veja que é bem mais sério. O nó é mais embaixo. Entendeu? Porque Jesus ele analisa o coração, a nossa mente. Não adianta estar de paletó e gravata, bonitinho, como eu sempre digo aqui, cheirosinho, todo arrumadinho por fora, mas dentro está sujo, está imundo. Jesus trata disso em Mateus 23. Ele vai começar a tratar desse comportamento hipócrita, que queira que não, nós vivemos isso. É natural da nossa natureza, na natureza caída nossa, parece uma redundância, né? É natural da nossa performance humana. Então veja que o homem é inclinado a fazer o que é errado. Eu já provei a vocês aqui e vou relembrar para ser bem pedagogo aqui. Quem aqui não criou o menino? Qual é a mãe e o pai que não viu a criança em vez de levantar o arranjo derrubar? Você nunca viu, dificilmente. Tem poucas exceções que a criança ela constrói em vez de destruir. Sempre ela despedaça, rasga, destrói. É da natureza. Quando você vê alguém levando um tropicão, você não é? Você ri da desgraça alheia. É natural da gente e a gente nem percebe isso. O que é isso? Inclinação. Inclinação da nossa carne. Isso prova que todos pecaram e destituídos estão da glória. Romanos capítulo 3, verso 20 em diante, 23, fala sobre isso. Então não existe nenhum santo. Existem pessoas salvas através do sacrifício de Cristo Jesus, que dão liberdade ao Espírito Santo que está dentro dele,
a progredi-lo, a aperfeiçoá-lo. Eu não estou dizendo aqui que isso é desculpa para a gente viver uma vida de pecado. Muito pelo contrário. Sabendo dessa inclinação, eu preciso fortalecer aquilo que me leva para perto de Jesus. O que evidencia a minha fé são as minhas obras, e as obras verdadeiras, não é as obras falsas. Tem muita gente que diz que ama, tem muita gente que diz que pratica a palavra, mas pratica de forma abstrata, superficial, da boca para fora. Quantos eu te amo eu não já ouvi, mas na hora do bicho pegar mesmo, do negócio apertar, cadê o amor? Cadê aquela pessoa? Só demorou enquanto eu não corrigi, enquanto eu não apertei, enquanto eu não enfrentei ela dizendo que estava errada, que não era para ser assim, que tinha que se submeter a uma liderança. Acabou o amor na hora. Então veja que nós somos inclinados à nossa natureza caída, quando nós não damos espaço ao Espírito Santo. Nós somos tendenciosos a praticar o que não presta, o mal. Só basta você perder a comunhão com qualquer coisa assim. Você não frear a língua, já diz o que não é para dizer. Já faz o que não é para fazer. Quantas vezes a gente não pede perdão a Deus? Meu Deus do céu, não era para eu ter ficado calado. Eu tinha evitado essa dor de cabeça. Se eu tivesse ido embora, se eu tivesse tomado outro caminho. Não é assim? É o que isso? Processo de aperfeiçoamento. Para você ver que eu e você não somos nada. Nada. Nós só somos alguma coisa por causa de Jesus. É Jesus que nos sustenta, é a palavra que nos orienta, é o Espírito Santo em nós que nos dá esse valor. Você está entendendo? Diga amém. Então veja que a palavra de Deus é clara, diz que a multiplicação, isso fala da velocidade do aumento da maldade no mundo. Jesus está falando do mundo. É por isso que ele diz que por se multiplicar a iniquidade, quem é salvo não vive na prática do pecado. É evidência, o que autentica a minha salvação. Se eu entendi o que é o sacrifício vicário de Jesus, entendi todas as letras, todas as aulas do discipulado, eu não vou viver na prática do pecado. Eu posso falhar, eu posso pecar, mas eu vou confessar e abandonar. Vou me arrepender, confessar e abandonar. O salvo verdadeiro não tem como andar de mão dadas com o pecado. Precisamos entender isso, irmão. Senão a igreja começa a ser um ferro velho. E aqui não é ferro velho. Aqui é a oficina, com martelinho de ouro. Aqui é a palavra que vai desempenando, vai desamassando, bota uma massinha fina, aí vem uma pinturazinha, tudo isso o Espírito Santo. A gente chega aqui arranhado da rotina do dia a dia, bateu em alguém sem querer, aí encosta aqui o carro, aí vem o Espírito Santo com a palavra, vai orientando, a gente vai tendo mais sensibilidade, e não vai batendo mais onde batia, e tem cuidado. É assim que acontece. Mas veja que quando Jesus orienta, ele diz, há uma multiplicação, isso fala de velocidade de crescimento da maldade. Ele diz que por se multiplicar o quê? A iniquidade, aqui bem claro para a gente, de forma simplista, é viver na prática do pecado. Todo iníquo vive na prática do pecado. Então ele não está tratando aqui da igreja, do salvo, está tratando lá fora. Ele diz que por aumentar o pecado lá fora, o amor de muitos lá estão esfriando. Só que nós temos que ter cuidado, porque as portas da igreja se abrem todos os dias. E você e eu entramos aqui todos os dias. O que é que eu entendo com isso? Que ora eu estou aqui, ora eu estou lá fora. Ora eu estou aqui, ora eu estou lá fora. Então veja como é importante eu não ter uma vida dúbia, vida dupla, duplo ânimo. A Bíblia condena isso. O que é isso, pastor? Eu viver de uma forma dentro da igreja e viver de uma forma lá. Eu tenho que ser do mesmo jeito que eu sou aqui, permanecer lá fora. Senão o quê? Armazela espiritual. Eu tenho um sermão que é sobre esse versículo, Mateus 24:12, que é iniquidade, um vírus mortal. Jesus me deu na pandemia essa palavra. A propagação da Covid-19. Jesus trouxe esse texto para mim e eu apliquei nessa praga da iniquidade.
Depois eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho um livro escrito, só falta... Eu não tive coragem ainda de botar numa editora dessa para imprimir, que eu sou meio vergonhoso para essas coisas. Mas eu concluí esse material. O nome do livro é esse. É Iniquidade, um vírus mortal. Então veja, nós estamos ora lá fora, ora estamos aqui dentro. Então, o nosso sistema imunológico e espiritual precisa estar fortalecido. E o que mantém o sistema imunológico fortalecido? Em primeiro lugar, a nossa mente. A mente. A mente acaba com as nossas defesas. A mente interfere até na vitamina da gente, nas vitaminas D, B. Pessoas que têm problemas emocionais, começa o seu sistema imunológico a lutar contra si mesmo, e há um desgaste, isso aí vai desgastando. Quem é da área entende mais do que eu, estou me atrevendo aqui a falar de forma bem superficial. Eu entendo de manutenção, não é de gente, lado fisiológico. Mas a gente estuda um pouco e tenta aprender. Então há um desgaste, então vai uma variação, e quando varia para baixo a vitamina, meu sistema imunológico fica enfraquecido. Então eu fico mais suscetível a adoecer. É por isso que pessoas deprimidas, pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão. Os irmãos estão com frio? Se quiser, desliga, aumente aí, Davi, bote para 20, 22. Eu estou percebendo vocês com frio. Tem pouca gente e muita máquina ligada. É por isso que as pessoas que sofrem de ansiedade, de depressão, desses problemas emocionais, elas adoecem mais. Porque o sistema imunológico, ele é afetado, as defesas do nosso organismo, ele é afetado pelo nosso emocional fragilizado. Você pode procurar qualquer psicólogo ou médico, ele vai pedir logo detalhes de exames para ver como é que está as vitaminas, para fortalecer, e encaminha você para o psicólogo, para que o psicólogo possa tratar a sua mente e as vitaminas ser restabelecidas, seja injetável ou via oral. E assim é que vai acontecendo o equilíbrio para você voltar a fortalecer o seu sistema de defesa do seu organismo. No âmbito espiritual é do mesmo jeito. Nós estamos aqui dentro, aqui é uma bênção, é para ser uma bênção aqui. Tem igrejas por aí que é pior do que lá fora, de tanta rivalidade, rixa, inveja, disputa. Tem crente que não senta um perto do outro, irmão. Eu já tive uma vez numa igreja que eu tive que fazer rodízio, assim, peguei de surpresa. Eu disse, tipo a irmã Sônia com o marido ali, tá juntinho os dois. Eu fiz, agora fique perto de uma pessoa que você nunca sentou perto dela. Eu já fiz de propósito, porque eu percebia, por exemplo, a irmã Sônia e o marido, vamos dizer que não são casados, nunca sentaram de lado um do outro. Aí quando um chegava aqui, um estava sentado aqui, o outro sentava acolá. Aí eu percebendo, que eu fico vendo até isso na igreja, né? Eu digo, eu vou desmanchar esses negócios hoje. Eu digo, quem está sentado aqui, senta ali. Botei pertinho um do outro, olha, um negativo com um positivo. Eu digo, agora vai dar pipoca, eu estou preocupado, a palavra cura. Ou cura ou não cura agora, eu vai ou racha. É assim que Jesus faz, sem ninguém esperar. Eu tenho essas loucuras, que Jesus trata assim, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado para manter essas portas aí fechadas. E essas portas aí, essas portas aqui. Senão a gente vai trazer esses vírus, essas bactérias do âmbito espiritual, entenda? Estou tratando teologia aqui agora. Senão a gente se contamina lá fora e traz para cá. E aqui vai se multiplicando, como essa panela, ou seja lá como você queira chamar, as grupamentos e as brigas e a rixa. E os comportamentos do mundo, a Bíblia diz que nós não podemos imitá-los. Temos que ter muito cuidado. Aonde é que está isso? Na Bíblia. Romanos capítulo 12, é um texto de todo mundo que já conhece, mas vamos ler ele novamente. Romanos capítulo 12. Eu vou entrar no assunto, ou melhor, estou introduzindo o assunto. Romanos capítulo 12. Esse culto é assim, viu, irmão? Os irmãos às vezes me veem pregando no domingo, aí vê aqui aquele fogo todo. Está aqui dentro o fogo. Se Jesus quiser, ele toca fogo daqui a pouco. Mas eu estou preocupado com o ensino hoje. Com o ensino daquilo que Deus colocou no meu coração. Romanos capítulo 12, quem achou, diga amém.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em... E o que mais? Isso vai gerar o quê? Agradável a... Que é o vosso... O que é que diz no verso de número 2? Leia 1, 2, 3 e... Pare, olhe para cá. E não vos conformeis. Você sabe o que é não se conformar? Se conformar não é estou conformado com a situação do mundo. Não é um sentimento. Aqui não trata de sentimento, de emoção. De você chegar lá fora. E a Bíblia até fala que nós temos que ter um comportamento até nesse aspecto diferente. O sentimento tem que ser de choro, de dor. O que eu vejo lá fora, o que eu assisto na televisão de desgraça, tem que gerar um incômodo dentro de mim. A Bíblia diz que Ló, ele chorava porque via a corrupção alheia. Quem tem um nível de sensibilidade espiritual, não se preocupa somente em evitar o mal próprio, mas ele se incomoda quando vê alguém na rua, nas drogas, na bebedeira, escravizado, incomoda ele. Isso é evangelho, irmão. A gente está muito longe do que é evangelho. Você pensa que evangelho é domingo e sábado, é aquele negócio que teve aqui, que foi lindo para a glória de Deus. Você pensa que é só aquilo? Aquilo faz parte. Mas evangelho puro, sem caroço, que nem o pastor diz, sem casca, é isso aqui que eu estou dizendo. O pecado alheio também me incomodar. Ah, pastor, eu vou resolver o problema dos outros, eu estou dizendo isso. Mas tem que gerar no seu coração um incômodo. Senão daqui a pouco a gente está vendo o sangue derramando nas folhas dos jornais. Acho que ninguém lê mais jornais hoje em dia, né? Mas quando lia, se espremesse a folha de Pernambuco, era 1 litro de sangue, de tanta desgraça. Só tinha morte. E isso começa Satanás injetando dentro da nossa mente e parece rotina, normal. Aí entra o que os pregadores dizem aqui, a gente não pode entrar naquele negócio, tem nada não. É nesse aspecto. É porque às vezes eles não ensinam com profundidade. Mas Satanás faz isso brincando e a gente não percebe. A gente fica tudo abestalhado sem perceber e ele pintando e bordando, trazendo a mesma mensagem. E a gente vai perdendo o nível de sensibilidade e aquilo que parecia ser algo que gerava asco, que gerava terror dentro de mim, já não gera mais. É assim, a Bíblia chama ele de astuto, ou dependendo da tradução, de sagaz. A sagacidade de Satanás, você não brinca com ela não, porque ele tira o peso do pecado, ele tira o peso para que você não perceba, e você entra nessa rotina, ninguém dormindo, viu? Se tiver alguém dormindo do seu lado, acorde, bora lá, ninguém dorme. Se eu ver, eu vou descer daqui e vou lhe acordar aí, viu? Durma não, acorde, você tem que ouvir isso aqui, é sério. É o que lhe dá saúde espiritual. Satanás tira o peso do pecado, para que você não sinta a consequência. Aí lá na frente você vai estar todo embaraçado, não sabe mais o que fazer, aí vai procurar o pastor. Só que Jesus vem falando, ensinando, e você não percebe, não se liga. Por quê? Porque você não está tendo sensibilidade à voz de Deus e não está tendo discernimento com a ação do maligno que está ao teu redor. O que é isso? É esse nossa idas e vindas desse mundo de multiplicação da iniquidade lá fora e vinda para cá. Isso pode acontecer um esfriamento, pode tirar a sensibilidade. Como sempre eu explico, quem está limpando mato lá, pega a enxada e vai limpar mato. Se um menino desse que nunca pegou uma enxada, não estou dizendo que é vocês não, estou dizendo um menino desse, que nunca pegou uma enxada, for limpar mato, não dá 5 enxadadas, já abre um calo assim, um rebento na mão, porque está fina, está sensível àquela nova atividade. Mas se pegar um irmão mais veterano assim, que nem a gente está aqui em cima, eu sou mais novo que eles, não é? Se pegar um irmão mais velhinho, que trabalha arrancando cana lá, limpando mato, que já tem uma rotina, se você vê a mão, é mais grossa do que uma lixa 50 de aço. Aquela atividade não abre mais calo. Por quê? Porque o organismo produzia uma camada de defesa, para não doer mais. O calo é o nosso corpo, a nossa carne, produzindo camadas
para tirar a sensibilidade dela própria e ela não sofrer mais. Preciso explicar? Vocês já entenderam? É isso que Satanás faz lá fora. A primeira vez, eu vou usar um exemplo que é mais rotineiro. Eu vim até conversando com Davi hoje. Não é isso? Essas mulheres, com todo respeito, mas algumas não se dão respeito pela falta de pudor, se direcionam para algumas atividades físicas e pela graça de Deus. Eu não sei como é que tem coragem. Eu acho que é falta de pai e falta de marido, às vezes. Porque dá vergonha, irmão. Dá vergonha. E às vezes o primeiro olhar não tem como impedir. A continuidade é safadeza. A continuidade. Então as irmãs aí tenham muito cuidado também para não matar o marido por besteira. Às vezes está na frente da gente, a gente vai fazer o quê? Agora, se você é vergonha ficar, continuar, e você falando, e ele seguindo, aí você trate ele direitinho. Porque tem alguma coisa errada aí. Mas o primeiro olhar não tem como, às vezes, evitar. Entendeu? A gente tem que ser sincero, irmão, é isso mesmo. O mundo que a gente está vivendo é isso. Não tem como evitar. Então, é o calo, quando você dá a primeira enxadada, abriu. Ui! Mas só que a prática vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Daqui a pouco você está babando e não está só olhando. Já veio para a mente, já produziu, já desceu no coração, já nasceu o desejo, pecou. Isso eu estou falando de falta de pudor de algumas mulheres mundanas em relação ao crente, mas aplique na área frágil da sua vida. Pode ser alguém na área do temperamento, na área do controle financeiro. Eu não sei qual é a sua fragilidade, mas é assim que acontece. A nossa carne é especialista em produzir a camada para que a gente não sinta mais a dor. E Satanás parece que bota até pomada para diminuir, anestesia, para não doer mais. E é isso que ocorre. É sobre isso que eu quero falar. Sobre essas práticas que ocorrem lá fora e que querem ficar aqui dentro da igreja e fica camuflada e a gente não percebe. Você já ouviu falar sobre a coisificação? Nós vamos falar hoje sobre combatendo a coisificação. Coisificação vem de coisa. Sabe o que é isso? Seres humanos deixam de ser humanos e passam a ser tratados como coisas. Só que a Bíblia nos ensina sobre isso. Aqui em Paulo está dizendo, não se conforme, toma forma. Não tome forma do mundo. Lá fora é normal. Lá fora, a gente pega, olha, ó. Eita, saciou minha sede? Não saciou? Agora? Faz assim e faz isso. Sabe o que é que eu vou fazer agora? Oh, muito bem, parece que estava combinado. Sabe o que é que eu vou fazer? Peguei aqui. Pega aqui, Davi. Por favor. Lá fora é assim que acontece. Atendeu minha necessidade. Depois que atendeu, pega o outro. Essa mazela é antiga e acontece aqui dentro. Pasmem vocês. Mas hoje Jesus colocou essa palavra para a gente analisar os nossos relacionamentos e lembrar a você que pessoas são pessoas e coisas são coisas. Você não pode inverter isso. Eu não posso só me relacionar com você interessado naquilo que você tem para me dar. Tem muitos líderes, olha que tem que ter coragem para falar isso e tem que ter vida, viu? Se tiver alguma coisa presa por aí, é falando aqui e dizendo, mas o senhor faz assim comigo. Tem muitos líderes que só se relacionam e tratam bem com aqueles que têm o que dar a ele. E depois que consegue o que quer, perna para quem te quer, bicudo. E as pessoas começam a ser tratadas como coisas. A perda de sensibilidade. Problemas, traumas, pessoas com problemas psicológicos profundos por causa de desprezo, decepção. Você já viu alguém falar sobre isso na igreja? Está vendo? Eu também não, com 40 anos dentro da igreja quase.
Mas o que é que Jesus nos ensina? Vamos lá para Mateus agora. Vamos começar por esse texto. Eu li aonde? Mateus 22. O verso é o verso de número 37 até o verso de número 39. É o texto base, tá bom? Diz assim: e disse-lhe, ou Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu. De onde Jesus tirou isso? Deuteronômio 6:5. Estava citando a Torá. Quando ele diz de todo o coração, está falando de inteireza, com todo o teu ser. É isso que Jesus está ensinando aqui. Ele fez, tratando-se do teu relacionamento com Deus, não pode ter divisão. Deus não divide o lugar dele dentro de nós com nada, nem com ninguém. O que falar aqui de Abraão? Qual era a importância que Isaac tinha para Abraão? Toda. Era o maior desejo da vida de Abraão, e de Sara, a maior vitória, era o troféu. Porque numa velhice, Deus conseguir dar a eles um filho para dar continuidade à sua linhagem. Você acha que Isaac estava onde no coração de Abraão? Todos estão me ouvindo bem? Tá? Você acha que estava onde? Aí o que é que Deus diz? Leva o menino e faz o quê? Sacrifica ele no altar. O que é que Deus verdadeiramente queria? Você acha que Deus queria que Abraão matasse o menino? Que Deus é esse? Aí seria Moloque. Faziam muitos sacrifícios a essa divindade. Era um Deus em um formato de um homem que ficava com as mãos assim, o seu ventre servia para colocar brasas e era aquecido. E pegavam as crianças e colocavam dentro dessa fornalha, dentro desse Deus, oferecendo a Moloque. Faziam esse holocausto. Então Deus seria esse. Mas veja que na hora de Abraão descer o cutelo, a voz brada, não. Porque o que Deus verdadeiramente queria não era Isaac. O que Deus queria é que o local que Deus habitava dentro de Abraão voltasse a ser dele por inteiro. Deus, quando pede Isaac, verdadeiramente não quer Isaac. O que ele quer é Abraão para perto de si novamente. Você lembra de Ana? Enquanto Ana estava pleiteando, guerreando, entrando, comendo corda de penina, o ventre não se abre. Deus nunca iria dar Samuel a Ana enquanto Ana tivesse com essas pelejas com Penina. Quando ela entende a grandeza do que é ser de Deus, que Deus viu isso quando ela vai e faz a oração no altar, dizendo, se tu me deres, eu te darei. Então, o que estava monopolizando os sentimentos e o coração de Ana era o desejo de ter Samuel para se vingar de Penina e atender os desejos e os valores que envolvia Elcana também entre a população. Mas quando ela entende que o coração dela não está no lugar certo e tira tudo isso, joga fora, inclusive Samuel dizendo, não, eu abro mão até dele por ti. Aí Deus diz, Deus abriu o ventre de Ana. Então, amar a Deus de todo o coração é amar com inteireza. Enfrentamos muitas lutas, muitas pelejas, muitas provações. É Deus te atraindo para perto de si. Porque o processo da nossa vida aperfeiçoa e deixa robusta a fé. Mas a dor que o processo gera nos atrai para perto de Deus. Então Deus permite os processos para que a dor seja gerada e para que em meio à dor você olhe para ele e diga, venha, eu quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Até o ímpio, o incrédulo faz isso. Eu já vi incrédulo em hospital, em estado terminal, e o médico chega e diz a ele, quando diz, ele se dizia ateu, aí na hora vai, oh meu Deus, eu não estou aqui zombando dele, eu estou trazendo para você de forma pedagógica.
Até o incrédulo, ateu, na hora chama por Deus através da dor. Então a dor é uma instrumentalização que Deus faz dela para nos trazer para perto dele. E trazer para perto dele significa isso: amar a Deus de todo o coração. Seu esposo, mais bonito que seja, sua esposa, que seja do mesmo jeito, o mais rico, mais arrumado que seja, seus filhos, tudo que você tem, não pode estar acima do seu relacionamento com Deus. Se isso em algum momento da minha e da sua vida ocorrer, Deus vai criar situações para lhe ensinar. Escute isso. Às vezes nós produzimos mais provas porque nós falhamos nesse aspecto do que o diabo que planeja o mal contra a gente. Porque existem duas vertentes. A tentação tem o objetivo de quê? De derrubar. Nasce aonde? Em Satanás. A provação não tem o objetivo de derrubar. Tem o objetivo de aperfeiçoar, de trazer para perto. Nasce aonde? Coração de Deus. Deus não tentou Abraão. Tem uma versão que diz tentar, mas se você for analisar a palavra no original, se encaixa por provar, e tem uma tradução RC que traz provar. Deus provou a Abraão. Deus não tentou Jó, Deus provou Jó. Deus permitiu que Satanás fizesse o que fez com Jó, porque sabia que Jó já estava aprovado. Porque o professor só aplica a prova porque sabe que o aluno já absorveu o assunto. Então, provação não tem o objetivo de derrubar, tem de levantar, de fazer crescer, de se desenvolver. Entendeu? Então, Deus se utiliza desses momentos difíceis para nos trazer para perto dele. E aqui o texto trata sobre isso. Quando Jesus está ensinando, ele diz: amarás. E aqui é amor, amor verdadeiro. Não é amor falso de abrir boca e cantar louvor dizendo que ama. É amor ágape, sacrificial. Do mesmo jeito que ele fez conosco. O que é que Deus fez conosco? Nos amou sem a gente merecer. Merecíamos a condenação, corríamos para longe da cruz, escarnecíamos da cruz. Ele veio, deu a sua vida, nós nesse estado de deboche, de vergonha, de vitupério. É isso que nós éramos. Mas Ele nos amou com esse amor. Ele nos amou primeiro, veja só. É esse amor que deve estar no nosso coração em relação a Deus. Você quer ver como é que Paulo detalha esse amor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu estou falando isso porque é necessário para chegar onde eu quero, lá na coisa, viu? Coisificação. Tenha pressa não, que tem muitas terças-feiras para nós falarmos. Veja o que é esse amor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu estou falando do seu e do meu amor para com Deus. Tem que ser nesse nível aqui. Do mesmo nível que Ele demonstrou o amor dele para conosco. E demonstra até hoje. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 13, quem achou, diga amém. Acompanhe, quando eu parar, você leia. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse o quê? Seria como um metal que soa, e como o sino que... Veja como, Tini, no instante se acaba. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse nada, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna, veja só, para o sustento dos pobres. Paulo aqui não está dizendo que você não pode fazer isso, pode fazer trabalho social. O que ele está combatendo aqui é a hipocrisia, a fazer por fazer. Veja só, sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse nada disso,
Que amor é esse, Paulo? Aí ele diz no verso 4, é um amor sofredor. Não parece uma contradição? Como é que eu amo e sofro? Como é que eu amo um miserável aqui eu ia dizer com ele, mas eu fiquei com medo. Um miserável desse aqui, de ser mal interpretado, né? Aí que corta, aí pensa que eu estou falando mal dos obreiros. E esse amor gera sofrimento. Isso é contraditório. Quer ver outra aparente contradição? Bem-aventurados que choram. Veja o que é evangelho. Bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Makarios, no grego. Sabe o que é Makarios? Felicíssimo. Não é alegria. É felicidade em um nível tão grande que nada aqui nesse mundo consegue comprar nem produzir. Aí Jesus diz, felicíssimo, Makarios, felicíssimo é os que choram. Bem-aventurados os que choram. Na mente humana isso é contraditório, porque felicidade não produz lágrima. Felicidade produz sorriso. Aqui Paulo está dizendo, o amor que você tem por Deus, nenhum sofrimento dessa terra pode diminuir. Tem crente, se não cantar num culto, deixa Jesus. Pensa que está deixando eu. Está deixando Jesus porque não cantou. Porque chegou e não sentou onde era para sentar. Porque chegou e não foi visto. Porque eu passei cheio de problema, e nesse dia eu não falei com ele. Já não vem mais. A Bíblia está dizendo aqui que nós devemos amar a Deus de todo o coração. E esse amor, em algumas situações, vai gerar sofrimento para provar se é verdade ou não. Deixa eu tirar logo para não quebrar de novo. Que tipo de amor é esse, Paulo? Ele diz, amor sofredor. É benigno. Pode estar projetando todo o mal contra você. Mas esse tipo de amor nunca vai deixar você pagar o mal que estão lhe fazendo com mal. Sempre você vai ser benigno. Você nunca vai murmurar contra Deus. Você nunca vai entender. Vai dizer, ai Jesus, mas parece que tu me esqueceste, eu estou pensando no mal de Deus. Ele está dizendo, o amor verdadeiro por mim, independente da dor, do sofrimento, sempre vai ser benigno. Eu não estou entendendo, Jesus, mas eu sei que tu estás no controle, tu estás comigo. É uma vontade de correr, uma vontade de te deixar, mas existe dentro de mim um amor que me amarra, me embrenha em tu. Eu estou enraizado, estou contigo e não abro, Jesus. Pode quebrar o restinho. Benigno. Que tipo de amor é esse? É um amor que não é invejoso, que não trata com leviandade. A gente não tem tempo para. Não se ensoberbece, não se porta com indecência. Não se porta com indecência. Veja que nível de amor. Eu estou falando do amor para com Deus, mas a gente vai ver onde vai desembocar isso aqui. Então não se comporta com indecência, não cria conflitos, não gera confusão. Veja só, aí eu lembro logo, bem-aventurados pacificadores. Nós somos agentes da paz e não de guerra, irmão. Parece que às vezes é mais fácil começar uma guerra do que apaziguá-la. Eu estou falando de crente, de gente dentro de igreja. É cada um que queira ter a sua razão e sai tudo brabo, e não é assim. E se ninguém perde, só quer ganhar. Evangelho é perda, é perdendo que ganha, é abrindo mão que você tem na mão. É o contrário, irmão. Lá no mundo não, você tem que pleitar. Eu ia passando com o Davi esses dias, estava um motoqueiro com um motorista brigando, e era briga para lá e para cá. Me deu a vontade de descer do carro e dizer, vem cá, vamos acabar com esse negócio, homem. Deixa isso para lá, não foi? Eu disse, eu estou morrendo de vontade. Foi mesmo no sinal do lado de mim assim. Eu digo, eu não consigo ver isso. Aí na hora veio o versículo, bem-aventurados pacificadores. Já, não é que eu sou perfeito não, estou dizendo que eu tive esse momento de bondade na minha vida. Eu não sou muito bom não. Aí eu tive esse momento.
Na hora eu lembrei, eu digo, isso é Jesus que produz em mim. É para isso que Jesus foi chamado. Se a igreja estivesse em plena atividade do que verdadeiramente era igreja, tinha menos prostituta, menos alcoólatra, menos pessoas dependentes de químico, menos confusão na delegacia. A polícia ia ficar tudo ali só em pé, sem ter problema. Lá no presídio ia ter menos. Isso é atividade, a igreja ativa. E sabe o que é ativa a igreja? A prática do amor que a igreja tem por Deus. Porque lá em João ele diz, não amemos somente de palavras, mas através de obras e em verdade. 1 João capítulo 3, verso 18, se não me falha a memória. Então, amar a Deus de todo o coração é esse tipo de amor aqui. Um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos voltar lá para Mateus, senão o tempo já foi embora, já é 8h35. Eu já falei, 45 minutos quase. Veja como esse relógio não é de Deus. Vou trocar ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua, e de todos os teus. Veja que fala de pensamento, fala de emoção e fala de coração. Então, o amor que eu tenho por Deus é um amor que é um amor do meu espírito, que é o centro do meu relacionamento com Deus, da minha alma, que é as minhas emoções e da minha razão. Eu sei o porquê eu amo. A minha alma se emociona com isso, e ele permanece no centro da minha vida, que é o meu espírito. Então veja que aqui, Jesus ele é claro, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, inteireza. Deus deve estar no centro da nossa vida. Foi isso que ele ensinou a Moisés na terceira etapa da vida dele, irmãos. Deus primeiro tira Moisés do Egito, depois tira o Egito de Moisés no deserto. Aí depois começa o projeto, o propósito específico na vida de Moisés. Moisés já estava com 80 anos. É a sarça queimando no meio. Era ele dizendo, tu é a sarça e eu preciso estar no centro do teu coração. Ama-me de todo o teu coração, que se aparecer o mar eu abro. Se tu andar no deserto, o sol não te queima. Se tu caminhar muitos anos no deserto, não vai acabar a sandália, as roupas não se rasgam. Se precisar de comida, eu mando. Se precisar de água, brota da rocha, Moisés. Agora, não tira o fogo do meio da sarça. Gente, que é bonito isso. A Bíblia faz isso assim na minha mente aí. É lindo demais a palavra. Aí ele diz, de todo o teu pensamento. Aí o verso 38, eu estou em Mateus 22 agora. 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Verso 39. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Até aí tá bom, olhe para cá. Eu estou entrando agora no assunto, combatendo a coisificação. Quando Jesus, ele diz que nós precisamos amar a Deus com essa inteireza, e o verso de número 39 diz, e o segundo, ele não está desqualificando o segundo do primeiro. É só uma ordem. Por quê? Se eu permanecer no amor com Deus, verdadeiramente, eu vou conseguir praticar o segundo. Não é que o primeiro, o segundo não tem a mesma importância do primeiro. Mas o segundo é contexto do primeiro. Eu só consigo praticar o segundo se eu entender e praticar o primeiro. E vereis que vocês são meus irmãos ou meus filhos, se vocês amardes uns aos outros. É assim que a palavra diz. Então veja que quando aparece semelhantemente,
ou em segundo, e depois diz semelhantemente. Essa forma que ele utiliza de semelhante não significa inferior, mas da mesma natureza. É inseparável do primeiro. É como Jesus dissesse: olhe, ame a Deus de todo o coração, alma, de espírito, corpo, sentimentos. Da mesma forma, está me entendendo agora? Da mesma forma, esse amor precisa ser presente no seu relacionamento com o próximo. Ele diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que precisamos entender isso, porque qual de nós aqui não cuida de nós mesmos? Até o serviço na obra, essa pequena trajetória minha tem me ensinado isso. Jesus não aceita quando eu não respeito o cuidar, o amar de mim mesmo. Lembra do conselho de Paulo a Timóteo? Cuida da doutrina e de quê? E de quê? E de ti mesmo. Então esse negócio de estar morrendo por amar a Deus, até isso Deus não aceita. Deus não aceita. Não existe isso. Que amor é esse? Um amor que está me prejudicando. Veja que tudo precisa ter um equilíbrio. Jesus me ensinou isso na prática, irmão. Eu sei o preço que eu já paguei por isso. Então, ele diz: ame o próximo como? Assim como você cuida de si mesmo, cuida de você, do seu espiritual, do seu psicológico, do seu fisiológico, faça da mesma forma com aquele que está do seu lado. É nesse mesmo nível que está o amor para com Deus e o amor para com o próximo. 1 João, abra a Bíblia, vamos lá. Eu agora na minha mente, eu vou achar onde fala sobre isso. Capítulo de número 4. Não vai dar para a gente entrar nos tópicos, mas eu estou introduzindo bem detalhado. Eu tenho 10 tópicos aqui para tratar. E a gente vai tratar os 10 tópicos com decorrer, nem que termine no final do ano. Eu não tenho pressa não, desde que vocês entendam e nós praticamos juntos. João, primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do verso de número 7. Eu expliquei o versículo que fala do amor para com Deus. Estou explicando o versículo do amor para com o próximo. E vou detalhar mais agora esse amor nesse texto. Capítulo 4, a partir do verso 7. Quem achou, diga amém. Comece lendo então, já que achou. Verso 7. 1, 2, 3 e... Olha aqui para mim. Olha aqui. Você prestou atenção no que leu? Prestou o contexto daquele lá, do mandamento. Ele está dizendo: olha, amados, olhem, amemo-nos uns aos outros. Tem que ter reciprocidade. Se verdadeiramente duas pessoas são salvas, eu sou salvo, irmão Silva é salvo, eu tenho que ter o mesmo nível de amor que eu tenho para com Deus, para com Ele. E a reciprocidade. Ele também precisa ter esse amor para comigo, independente dos genes, das desinteligências, das divergências, das diferenças. Veja que eu tenho cabelo, nele está faltando. Veja que ele é mais alto do que eu sou mais baixo um pouquinho. Veja que ele prega de um jeito, eu prego de outro. Veja que eu tenho uma forma de me vestir, ele tem uma forma de se vestir. Eu não faço anotação na mensagem, ele faz. Veja que eu estou vendo agora a diferença. Eu estou com terno colorido, preto e cinza, ele está todo preto. Eu nunca vi ele com terno de duas cores. Porque ele tem a forma, o perfil, a personalidade. É uma coisa que Deus honra e admira no ser humano. Legitimidade.
Nós não podemos ser boneco, eu não posso agir. Ah, é porque o meu pastor fala assim, eu vou falar também. Não, o que é bom você replica, faz, mas você não pode perder a sua identidade. Senão daqui a pouco é um bocado de boneco. Tem uma determinada igreja que nasceu na década de 70, que até a forma dos pastores pregar com a mão assim, eu não vou dizer o nome, porque vocês vão ficar tudo rindo. Né? O pastor de lá, o chefão, fala com a mão assim. Os pastores tudinho falam assim. Também. Que é isso? Que é isso? Cadê a legitimidade? A identidade? Deus ama o legítimo. Eu preciso ser eu mesmo, preciso honrar, amar, respeitar, replicar os ensinamentos da minha liderança, do meu pastor, honrá-lo, protegê-lo, preciso, mas eu preciso ter a minha identidade, a minha forma de ser. Mesmo com essas particularidades, eu brinco assim com ele, irmão, porque é meu amigo, viu? Não é querendo envergonhar ele em nada. Entendeu? Eu sei que eu posso brincar com o irmão Silvio, né, irmão Silvio? Ele chegou para mim e disse: seu cabelo está ficando branco. Eu digo: é melhor telhado branco do que sem telha. Não foi? Não foi? Então veja, mesmo tendo essas diferenças que temos, isso não pode interferir no amor. Aí onde entra suportar uns, não é, o amor não é só te amo, tá gravando isso? Corta esse negócio. Essas meninas fazem cada queima, meu irmão. É coragem, era para disciplinar elas tudinho. A cada que venha, minha filha, eu estou brincando. Mas veja, o amor não é só amar de boca. O segredo está no suportar, Thaís. Não é, Thaís? É no suportar. Vocês estão vendo essa câmera aqui? Ela só está nessa altura e está me gravando porque tem um suporte. Thaís é o suporte do celular. Os caixas que vocês estão vendo aí na parede, tem um suporte. A palavra no original, suportar uns aos outros, tem essa profundidade. Suportar é manter nos braços aquele que diverge de você. Está entendendo? É suportar. Suportar é mantenha segurando ele, abraçando ele, dando respaldo a ele, dando sustentabilidade, sustentação a ele. Ah, mas está me cutucando e está me futucando, vai tirar minha... Isso continue, isso faz parte do amar o próximo como a si mesmo. Isso faz parte do amor de Deus. Se Jesus fosse como a gente, é? Primeira cara feia, lá vai para o irmão Silvio de novo. Primeira cara feia que o irmão Silvio fizesse para mim, vai para mim, eu já senta ali. Está escalado, mas não. Aí eu vim aqui e por trás. Me diga, se Jesus fizesse isso com a gente, qualquer coisinha que a gente fizesse de errado, Jesus, eu não quero você mais não, e não sei o quê, e tira nós da escala dele. E não quer mais conversa com a gente. Como é que ficaria? Esse amor de Deus é esse amor que precisa ser visto no nosso relacionamento, na nossa vivência. Então nada de estar se estressando fácil, de estar pegando ar fácil, discutindo, quebrando vínculos, amizade. Tem pessoas que têm 10, 15 anos, irmão, sentam um de lado do outro no culto, aí uma besteirinha que acontece, aí já se distancia, parece que o mundo vai acabar. É nessas horas que a gente precisa executar isso aqui. Entender que pessoas não são objetos, não são robôs. São de carne e osso, são pessoas, então são falhas. Nós não podemos somente trazer para si ou se aproximar das pessoas com interesse no que elas têm para oferecer, para fazer. Que pastor é esse que só se aproxima do irmão Silvio? Porque o irmão Silvio tem muito dinheiro no bolso, tem um relógio de ouro, porque o irmão Silvio tem um carro do ano, porque pode me levar para cima e para baixo, porque faz o que eu quero, lava meu carro, pega a minha pasta, e eu não posso chegar no público, ele já fica todo, e senta aqui, e limpa a cadeira para mim. Que é isso? Que pastor é esse? Coragem de fazer isso, né? Você tem escutado isso em algum lugar?
Assim é fácil ser pastor. Eu quero ver quando o irmão Silvio não gosta, não respeita, quando fala mal por trás. Aí eu quero ver se o pastor Renato vai continuar amando. É nessas divergências que o nosso amor é provado. É assim que Deus provou o seu amor para conosco. Nós tudo correndo para longe dele e ele na cruz agarrado e dizendo: eu não solto, eu vou sangrar toda gota de sangue aqui. Eu sei que vocês estão indo para distante, mas eu estou indo ao encontro de vocês. Isso é que é evangelho, irmão. A gente já quer jogar fora a primeira guerra, o primeiro problema que tem, já quer sai, tira, é melhor, Jesus leva, Jesus tira daqui. Aí o irmão foi embora magoado, por causa de uma besteira. A gente foi: Jesus, não era dos nossos, e não sei o quê, e fala até em mistério, que é isso que dos nossos, e que fez, a culpa é sua. Uma cadeira vazia aqui faz falta, é uma voz a menos aí na mocidade, no coral, aqui no conjunto. É um obreiro a menos aqui no púlpito, uma escala a menos que não vai ser tirada, é uma alma a menos que não vai ouvir a mensagem, porque foi embora, se entristeceu. Então pessoas não são objetos, não são coisas. Satanás tem investido muito para tirar do nosso coração essa sensibilidade. Isso permeia, não é somente dentro da igreja que ocorre, mas em casa, do mesmo jeito. No relacionamento conjugal, parece que o homem com a mulher é dois objetos. Quer usufruir, pronto. Quer o café na mesa, quer o almoço, quer a roupa passada. E parece que a mulher é um robô. Do mesmo lado, o homem. A mulher quer que provê tudo, quer que faça tudo e faça tudo. E é só assim, no fazer, no ter, no possuir. Lembre-se que antes do ter, no possuir, tem o ser. Ser. É outra coisa que a gente tem que combater. Quer ver? Se perguntar muitas das vezes o nome da esposa do evangelista Silvio, o povo não sabe. Mas o nome do evangelista Silvio, todo mundo sabe. Se perguntar o nome do pastor Renato, todo mundo sabe. Mas o nome da esposa não sabe. Até isso está dentro da coisificação. A gente faz distinção de valor. Parece que só quem tem nome é o pastor, só quem tem nome é o obreiro, só quem a mulher não tem. Isso dentro de casa às vezes acontece também. Só aparece o nome do marido. É a esposa de fulano, já viu? Aquela esposa de Zezinho, né? Cuidado, irmão, tem nome. É gente. São nessas coisas pequenas, que Satanás vai entrando e vai transformando pessoas em objeto, em coisas. Daqui a pouco está igual aquele copo que eu ilustrei aqui. Tomou a água toda, joga no chão. E Jesus não veio para fazer pessoas em coisas, não, mas veio para valorizar as pessoas. O pecado distorceu a forma como enxergamos uns aos outros. Em um mundo marcado, amados, pelo consumismo, individualismo, superficialidade, pessoas passam a ser tratadas como coisas. Pessoas são usadas, exploradas, manipuladas e descartadas. Isso é a coisificação. Negar o valor eterno de alguém criado à imagem de Deus. Mas eu me alegro que a Bíblia revela que cada pessoa carrega a marca do Criador. Jesus nos chama a viver relacionamentos baseados no amor, na honra e no serviço. Não no interesse, na manipulação ou no desprezo. É isso que ele está dizendo aqui quando ele diz: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Precisamos combater essa coisificação. O ser humano foi criado para refletir Deus, não para ser objeto.
Se vocês em algum momento perceberem que eu estou me aproveitando do que vocês têm, orem para Jesus me ensinar e ter um encontro comigo. Porque eu não posso ter esse interesse no meu coração de me aproximar de você pelo que você tem, pelo que você possui. Eu tenho que me aproximar de você independente do que você tem, do que você possui, mas pelo que você é, pela pessoa que você é. É isso que nós precisamos viver. Gênesis capítulo de número 1 é o porquê que nós temos que ser assim. Verso de número 27. Conhecido de toda a igreja. Gênesis capítulo 1, 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nosso valor não vem de produtividade, de aparência ou de utilidade, mas do fato de refletirmos a imagem do Criador. Coisificar alguém é negar a sua essência. E nós temos que ter muito cuidado, irmãos, porque nós fazemos muito isso. Temos que ter cuidado para não olharmos para as pessoas e vê-las como rótulos, ou tê-las somente como status, ou aparência. Não podemos. Ao encontrar alguém, precisamos nos lembrar, essa pessoa carrega a imagem de Deus. Precisamos fazer esse exercício prático. Ao conversar com alguém, pergunte-se como Deus enxerga essa pessoa. Isso transformará a forma como você se relaciona com ela. Qual é o valor que Deus deu e dá a essa pessoa? Isso vai nos dar mais vínculos. Isso nos fará nos aproximar mais um dos outros, a cuidar mais um dos outros. Coisificar afasta, descarta, deixa distante, insensível. Mas entender que somos pessoas e que cada um precisamos um dos outros e cada um tem a sua utilidade, e isso é que é a igreja, esse suporte, essa maturação, essa união, essa interação, esse respeito. Pode chegar aqui enraivecido, amargurado, triste, mas eu sei que se chegar na igreja eu tenho pessoas que vai me acolher, que vai me entender, que não vão me julgar, não vão me afastar, que não vão me expulsar, que não vão enfrentar a história de mim. Não, não, não. Isso é o combate da coisificação. Está vendo que Jesus, quando fala, tem necessidade. Eu tenho aprendido tanto com isso, irmão. Eu tenho que melhorar tanto no meu tratamento com vocês. Eu tenho que me policiar tanto para não estar interessado no que as pessoas têm. A pior coisa que tem no mundo é a ingratidão. E sabe como é que nasce a ingratidão? É quando você se sente útil por alguém e você pensa que nessa utilidade existe vínculos verdadeiros de amor. Mas lá na frente você vai ver que não era amor, era interesse. Porque depois que atingiu o objetivo que queria de você, pega você e descarta e faz você de bolinha. Isso não é cristianismo, não. Se acontece isso dentro da igreja, está errado. Sangue de Jesus tem que ter poder, independente de quem seja. Pode ser eu com você ou você comigo, não. Nós não podemos se interessar no que as pessoas têm, mas temos que nos preocupar e cuidar nos que as pessoas são. E estão se tornando, são a imagem e semelhança de Deus. É sério isso, irmão. É sério. Temos que ter muito cuidado. Deus não chama ninguém para usar, não. Deus chama para amar.
Deus nos chamou o mundo de uma tal maneira. Deus amou. Eu não estou falando aqui de ministério, tem uns teólogos aí que já... muitos foram chamados, poucos... Não estou falando nisso não, irmão. Estou falando de amor, entenda. Deus nos chamou o mundo para usar o mundo como instrumento. Deus amou o mundo de uma tal. Não existe adjetivo para qualificar o amor de Deus por mim e por tu. E esse amor precisa ser evidente entre eu e você. Isso vai fechar muitas brechas, vai dar força à igreja. Isso aqui vai dar estrutura, base, alicerce, a sapata da igreja é o amor. A Bíblia diz que tudo se acaba, mas o amor permanece. Romanos capítulo 12, verso 10, para concluir. Diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É o amor que produz honra. É eu me sentir honrado de estar sentado do lado do irmão Silva aqui, olha. Estou sentadinho com ele. E não existe disputa, ciúme, briga, birra. Quem vai pregar mais? Quem vai pregar menos? Ele tem mais idade do que eu, mais experiência do que eu, mas Jesus me escolheu para botar aqui hoje. Hoje eu sou pastor dele. Amanhã Jesus dá um movimento na terra, me coloca como ovelha e ele como meu pastor. Vai mudar o que? Nada. Porque o amor permanece em equidade. A honra é a mesma. Não pode ter divergência não, só por causa da posição. Agora eu sou o pastor, eu tenho que... Não é isso, irmão. O amor verdadeiro gera honra. Se não tem honra é porque não tem amor verdadeiro. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. O amor bíblico é incondicional e sacrificial. Coisificação acontece quando buscamos tirar do outro, mas o amor genuíno busca doar ao outro. Como foi que Deus provou o seu amor para conosco? Deus amou o mundo de uma tal que fez o quê? Fez o quê? Foi o amor só de boca ou teve prova? Provou o seu amor para conosco. É um amor que tem prova, tem respaldo. O que é que ele fez? Ele deu o seu e foi. Ele não pediu o teu não. Me dá teu filho para te salvar. A coisificação é me dá o que tu tem. Depois eu deixo tu no além. O amor de Deus é: eu dou a tu o que eu tenho. E se for preciso até a minha vida eu dou por ti. Mas fica aqui comigo, fica do meu lado. Isso é ser pessoa salva. Deixar de ser coisa. Essa mazela precisa sair do meio da igreja. Entenda que pessoas são pessoas e coisas são coisas. Cada coisa no seu lugar. Valorizamos mais as pessoas do que as coisas. Não invertamos isso. Não podemos inverter essa ordem. Cuide mais dessa pessoa que está do seu lado. Se preocupe mais com essa pessoa que está do seu lado. Prove o amor que você diz ter por essa pessoa, porque o amor não fingido está baseado e autenticado através da prova. Às vezes não precisa dizer nada, é um gesto, é um abraço, é como é que tu estás, está precisando de alguma coisa. É isso que é um amor que doa e não que quer receber. Todos em pé. Não dá mais tempo não, já passei do horário. Façamos uma análise honesta.
Há relacionamentos na nossa vida, irmãos, que são baseados só em interesse. Escutem o que eu estou dizendo aqui, obreiros, igreja do Senhor. Existem relacionamentos entre nós que a base dele é interesse. Mas precisamos substituir essa mentalidade. O que essa pessoa pode fazer por mim? Eu tenho que mudar isso para como posso servir essa pessoa. Não é o que eu espero de você. É o que eu estou disposto a fazer por você. Entenda isso. Quem entendeu, diga amém. Busque oportunidades para demonstrar honra, sem esperar reconhecimento e retorno dos outros. Ame verdadeiramente, faça a sua parte. Não trate ninguém como objeto, você não sabe a mazela que gera. Se eu fosse falar aqui na psique, psicologicamente o que isso produz, eu acho que não tem coisa pior do que isso, porque mexe com ingratidão. E ingratidão deixa marcas profundas na nossa alma. Sara, mas fica a cicatriz. Então que tenhamos muito cuidado. Jesus lhe colocou aí do lado dessa pessoa, olha, independente de ser seu cônjuge ou não. Se for seu cônjuge, mais ainda. Mas não olhe para o seu cônjuge agora não. A pessoa que está do seu lado, sem ser seu familiar, seu irmão. Jesus lhe botou do lado para você amar, para você cuidar. Não foi para você brigar, discutir, por bobagem, por besteira. Quem age assim é quem age como coisa. Nós não somos coisa, não. Nós somos pessoas e pessoas que estão indo para o céu, lavados pelo sangue de Jesus. Eu sei que não é a palavra para você estar, eu não estou nem aí com isso. Mas eu estou sendo fiel ao que Deus colocou no meu coração. Pessoas são pessoas, coisas são coisas. E uma igreja que está indo para o céu são um conjunto de pessoas que estão caminhando para o céu. E não de objetos, de pessoas que são robôs, coisas materiais, falíveis. Não, são pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Pela fé que uma vez me foi dada, para ser Cordeiro de Deus, viada, não darei com valor para o céu.